você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É uma maneira também de você estar nos ajudando a estar fazendo missões. Da última vez que nós fomos para o Vale do Jequitinhonha fazer o nosso trabalho social, a gente levou 6 toneladas de alimento. Eu e o missionário Oséias, a nossa função é pegar o alimento de você e levar para o Vale do Jequitinhonha. Então nós somos apenas esse canal. E agora, como as pessoas ficam sabendo que nós fazemos esse trabalho? É através de você compartilhar o nosso programa, é através de você apresentar o nosso programa. E se você dá um like, dá um joinha, compartilhar o nosse programa, a plataforma do YouTube vai entender que você está gostando e vai começar a divulgar para mais pessoas, né? O nosso canal Evode a Mais. E também, só lembrando, amanhã vou estar aqui também ao vivo, se assim Deus permitir, e eu estarei trazendo, mais uma vez, um estudo bíblico. E eu tenho certeza que você vai gostar demais de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, conhecer um pouco mais sobre Jesus através da palavra, e Deus já colocou algo no meu coração, que amanhã eu tenho certeza que vai ser tremendo, e eu já aproveito e faço um convite para você estar aqui amanhã às 20 horas, nos prestigiando com a sua presença. Beleza? Já quero estar passando aqui para o nosso amigo Ademir Amaral. Ademir, seja bem-vindo ao nosso programa. Para nós é uma grande satisfação ter você aqui. E desde já pode ficar à vontade, se apresenta aí para o povo. Eu que agradeço aí o convite de vocês. É muito importante, né? Quando a gente é convidado para discutirmos, para a gente também conscientizar as pessoas nas políticas públicas, né? Ao qual eu faço parte, das pessoas com deficiência, as pessoas acamadas, adoentadas, né? E aí a gente acaba tendo que enfrentar o famoso sistema, onde que não enfrenta muita dificuldade aí. É bom esse bate-papo sempre para a gente começar a mostrar para as pessoas que ainda há solução. Só depende de nós. É isso aí. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui para os meus amigos do Facebook, do WhatsApp. Maravilha, prontinho. Qual é a sua religião, Ademir? Eu sou cristão, evangélico. Evangélico, né? Sempre quando vem uma pessoa que é evangélica no meu programa, eu faço sempre a mesma pergunta. Porque eu sempre tenho curiosidade, se eu pudesse, eu perguntaria isso para todo mundo. Como que foi? Porque, de repente, você não nasceu no berço evangélico, nasceu? Sim, nasci. Ah, nasceu no berço evangélico. Nasci. Então, você não teve aquela experiência, né, igual eu tive de não ter nascido. Porque tem pessoas, né, que não nasceu no berço evangélico, e o cara tá no mundão aprontando, aí, de repente, ele sai e simplesmente vai numa igreja pensando que ele vai voltar da mesma maneira que ele voltou, mas você nasceu num lar cristão. Sim, nasci num lar cristão, um exemplo de pai, de mãe aí, tanto no caminho cristão quanto nos caminhos da vida, né? Então, graças a Deus, eu tenho que só agradecer a Deus o que Ele já nos preparou desde do nascimento aí. Maravilha, seus pais são vivos? Sim, meus pais, minha mãe, eu já mando aqui um grande abraço para minha mãe, para o meu pai, e meus velhinhos. Nossa, uma parceria total nossa. Maravilha. E nós vamos começar falando sobre política, né? Que é uma área sua, né? E o social também. Eu sei que você já se candidatou a vereador, mas antes disso você chegou a já apoiou algum candidato? Não, Marcos. A minha história, ela começa um pouquinho diferente, né? Eu até digo assim para as pessoas. A minha história começou lá no princípio. Muito jovem, não tinha 15 anos de idade,
vi uma moça fazendo um curativo no pé do pai dela, que tinha uma diabetes, uma deficiência, e um certo dia ela pediu para me ajudar a segurar o pé para fazer aquele curativo. E ali foi meu primeira ajuda voluntária, né, para aquele senhor. Com 18 anos, já era casado, graças a Deus, casei, já estamos no 22º ano de casado. Eu, minha esposa, olha, um beijo para minha esposa, a Nilmara, minhas 3 filhas, a Bia, né, a mais velha, a Nicole, a Maria Luísa. Então, assim, e eu com 18 anos já estava dentro do hospital, trocando fralda geriátrica, ajudando voluntariamente a própria família. Depois disso, um pede ajuda aqui, outro pede ajuda ali, a gente vai ajudando. E para você me compreender. Então, lá atrás eu já comecei uma ajuda social. Esse trabalho voluntário no começo você fazia com a sua família? Com a minha família, da minha família foi estendendo para o vizinho, do vizinho já foi se estendendo, né, de âmbito municipal. Deus deu a primeira filha, ok, a segunda filha veio surda. Quando eu falo surda, já conscientizando, gente, é surdo. A classificação correta não é deficiente auditivo, não, é diferente. Nós temos a pessoa surda e a pessoa deficiente auditiva. A minha filha, ela é surda, nós nos comunicamos em Libras, a qual eu me tornei representante da comunidade surda, nomeado pela federação. Libras? Sim, tem uma professora dentro de casa. Hoje, graças a Deus, me comunico muito bem com a pessoa surda e através de nossa luta, que vocês vão entender no decorrer aqui das minhas explicações. Então, lá atrás, Deus primeiro me deu o dom, depois Ele me deu a experiência dentro de casa. Hoje eu ajudo mais diretamente. Quando eu falo que eu ajudo, é diretamente. Aí quando você fala em política, eu trato muito como políticas públicas. A garantia constitucional dos direitos das pessoas com deficiência. E quando chega uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, mas está lá entre a vida e a morte, no leito do hospital, jogado, abandonado, a qual eu vivo hoje dentro da minha família, então o Ademir Amaral vai lá usar as políticas públicas, a garantia constitucional do direito. Então lá atrás Deus me deu um dom, né, que eu classifico que isso você não acha numa sala de aula nem numa esquina, em aprender, ter o dom, né, de ajudar o próximo e aprender a lidar com aquele tipo de situação. Depois ele me deu a experiência para o resto da minha vida. Hoje eu sou pai de surdo, sou um pai feliz, percorri o país inteiro, cheguei até dentro de um palácio do Planalto da República para me conseguir a garantia constitucional do direito da minha filha, que hoje eu contribuo com essas leis. Você acabou estudando também para ver, né, o que é o direito do cidadão. O que dói num pai, Marcos, é o seguinte: você chega, bate numa porta, todo feliz porque você conseguiu chegar naquela porta daquele órgão público. Aí você chega, fica lá 2h30 desabafando, contando e apresentando o seu problema. A pessoa olha para sua cara, dá um de pirona, manda embora para casa. Aí você sai batendo de porta em porta, até que instituições do Rio de Janeiro, de São Paulo, me classificaram. Eu fui o único pai que percorri 27 órgãos do município, do estado e 9 órgãos do governo federal. Eu fui o único pai para mim conseguir devolver a uma filha surda que precisava naquela ocasião de um tradutor de Libras para garantia constitucional do seu direito de aprender a ler e escrever. Então, a sua educação básica. Só para eu entender, hoje ela manja da linguagem. Hoje, né? A criança que segurava no portão para não ir para uma escola, hoje a perua passa 1h, 10 para 1, 11 horas, ela está com a mochilinha na escola, toda feliz, com o sorriso aqui, fluente em Libras, alfabetizada e muito inteligente e feliz por hoje ter tido a oportunidade que muitos surdos não conseguiram. Então a sua luta era simplesmente para fazer ela se comunicar, arrumar um professor para ensinar ela a se comunicar. Não, um pouquinho mais além disso. Primeiro E quando eu digo simplesmente, é porque eu acho que parece, na teoria, bom, pelo menos na minha ignorância, eu pensava que todos os surdos, eles tinham acesso fácil a aprendizado. Olha, infelizmente, a realidade é muito triste.
Vou te colocar números que consta aí, pode puxar agora aí. Você sabia que no nosso país nós temos quase 11 milhões de surdos? Que não se comunica. 11 milhões de pessoas surdas no nosso país? Você sabia? Você tinha noção disso? Não tinha noção. Você tem noção que é 11 milhões de pessoas sem comunicação? Você fala em chinês? Não. Você consegue chegar na China hoje e viver bem sem se comunicar em chinês? De forma alguma. É os nossos surdos no nosso país. Então, quando tem 11 milhões surda, que não têm acesso que são surdos, comunicação. Que são surdos. Aí nós temos dois grandes problemas que eu identifiquei nessa minha trajetória. Minha filha agora vai fazer 13 anos, a Nicole, que é surda. Então, eu tenho 13 anos de experiência nessa comunidade. Quando a criança nasce e foi diagnosticada com 1 ano e 3 meses de vida, eu, graças a Deus, Deus me deu o dom de ser o pai, sou um pai muito presente para as minhas 3 filhas. Glória a Deus. Né? Então, tudo que era médico, de um espirro até uma complexidade maior, eu estava ali um pai presente. Meus parabéns por isso, eu admiro Obrigado. muito o pai. Nossa, eu sou fã das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas também, eu sei como que é. Minha mãe, meu pai, minha esposa, minhas 3 filhas, minha sobrinha aqui, Lariane, um beijo, filha. Olha, é tudo para mim. Então, assim, eu sempre fui muito presente. E aí eu comecei a identificar o seguinte, a criança, quando chegou lá, foi diagnosticada surda. Eles não mandam para uma sala de aula aprender Libras. Eles não põem para você, pai, olha, pai, nós temos aqui Libras. Libras é uma língua oficial do país para que a criança se desenvolva todas as suas partes cognitiva, educacional, social, né? E temos aqui o aparelho auditivo. Só que aparelho auditivo é para pessoas com deficiência auditiva. O que é deficiência auditiva? Aqui você tem 30%, do outro lado você tem 50%, 20%, exemplo. Agora, o laudo da minha filha é surdez profunda bilateral, 0,00, irreversível. Você entende que pode colocar o aparelho que for, se já está falando que é irreversível, então não temos que tentar? Não, foi escondido isso de mim e de minha esposa. Éramos bem jovens, né? Um pai e uma mãe desesperados com a criança. 18, 19 anos. Primeiro, depois a Nicole já é a segunda filha, né? Que ela é a segunda. Aí você chega lá, o médico te dá uma prescrição, sua filha precisa fazer um implante coclear bilateral. O que é isso? Implante coclear é um chip que vai aqui com 25 fios conectados aos nervos do cérebro, chamado de eletrodo. Que aí vem outro aparelho aqui, cola um imã aqui para te trazer uma audição robótica. Olha, ela já tinha 2 anos de idade quando fez um implante. Foi um parto para mim conseguir, na época, graças a Deus, tínhamos um convênio para conseguir, né? E não sabia que existia o surdo, que existia o deficiente. Então, não houve essa conscientização para os pais lá atrás. Então, no seu 7º ano de vida, essa menina sofria. Ela arrancava os aparelhos, jogava, chorava de noite, porque aquilo te incomodava, não te trazia audição. Aí foi quando, um dia, um acaso, eu digo que não é um acaso, né? É uma preparação de Deus. Cheguei no shopping para levar a outra filha, olha para você ver. A outra filha, fui levar ela no shopping para colher ali um autógrafo de uma menina que escrevia livro, algo do tipo. Uma moça que trabalhava na organização viu conversando em mímica com a Nicole, que é surda. Ela se aproximou, se apresentou. Rafaela, filha da professora Rosana, nossa mãezona aí, no mundo da Libras. Conversava em mímica. Em mímica. O que é diferente de Libra, né? É diferente. Mímica é eu fazer gestos para você. Libras é tudo um contexto, uma expressão facial, são sinais e datilologia, né? Então, é a segunda língua oficial do Brasil. Então, Libras é uma língua oficial. Mímica, eu faço gestos, você compreende, né? Ou improvisa ali para o momento. Ela me abordou e falou, não, minha mãe é professora. Então, eu digo que foi um momento de Deus. Por quê? Isso era num domingo. Na quinta-feira, eu fui visitar a escola. A minha filha saiu lá falando, te amo, papai. Rapaz, ó, me arrepio até hoje. Eita. Me arrepio até hoje. Então, olha aqui, ó, arrepiado. Eu lembrei naquele momento. Aí, 3 aulas, nós já se comunicávamos em Libras.
Olha que legal. Pronto. É a língua dela, então você entende o que é seu de natureza, você já pega e pum, se desenvolve. Ela desenvolveu assim, ó, extraordinariamente, e eu fui junto, né? E ela tinha quantos aninhos? 7 anos. 7 anos. É. Aí comecei. E nisso ela tava no prezinho. Então ela tava no prezinho, ela na Libras, eu na Libras. Ela na Libras, eu na Libras. Rapaz, eu achei que tava tudo resolvido. Tudo bem, ela não fez uso do aparelho, não tivemos sucesso. Então, Deus abençoe, tivemos sucesso na Libras. Pego o aparelho, distribuí as peças, parte vendi, parte fiz doações. No entanto, fiz uma doação para a Venezuela no ano de 2015. Domingo, essa moça me pediu novamente mais uma ajuda, né? Nós temos contato até hoje dessa parte de aparelhos, porque ela é uma deficiente auditiva lá. A situação constrangedora que eles vivem lá, ela não tinha condições de nada. E Deus preparou que essa parte desse aparelho foi para lá na Venezuela, para Zaira. Até hoje temos contato, né? Bom, falei agora, se comunicamos em Libras, acabou o problema. Rapaz, estava vindo um pesadelo. Não estava vindo um problema, estava vindo um pesadelo. O mundo caiu abaixo. Coloco minha filha na escola. Vou fazer de novo a pergunta. Você consegue chegar na China e se comunicar sem falar em chinês? De jeito nenhum. Como que ela ia se comunicar com a professora? Vamos atrás do intérprete de Libras. Aí eu conheci o famoso sistema público. Gente, para vocês que não conhecem o sistema, vocês precisam conhecer o sistema. Para vocês que não conhecem o seu direito, vocês precisam conhecer o seu direito. Porque eu só consegui vencer o sistema em prol da minha filha quando eu fui conhecer o sistema e a lei, né, que nos ampara. Meu irmão, cheguei na subprefeitura de Sumaré, chama seminário, né, onde tá vários órgãos municipais ali, e fui pedir que precisava de um tradutor de Libras na sala de aula para minha filha. Eu rodei a cidade inteira e não consegui encontrar quem era a pessoa responsável para me fazer o pedido. Aí eu comecei a procurar faculdades, doutores, professores, pesquisadores, mestres no assunto, e fui procurando site, qual cidade do país que funcionava com a necessidade que ela precisava, e ali já funcionava. E descobri no estado do Paraná. Comecei a estudar leis e tudo. Resumindo, foi 2 anos de luta e nada de solução. Até chegar um momento, a sua filha começa a cair em depressão. Meu Deus. Aí você vai procurar o porquê da depressão. Dentro da sala de aula, não sabe nada. Ninguém se comunica com ela lá fora, porque no começo é tudo muito lindo. Todas as crianças, né, as professoras têm aquela fala robótica, né? Olha, criança, chegou a amiguinha, temos que tratá-la assim, 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 assim. Então as crianças ficam tudo feliz, tudo contente, e ali começa, né, a suposta acessibilidade. Só que as crianças tentam a comunicação com a criança surda tenta com a criança ouvinte, chega a hora que ambos se cansam de tentar a comunicação, aí já é o empurrão, o tapa, não aceita na roda de brincadeira, já é aí o sorriso, porque o surdo ele é muito assim, 50% de sinais e 50% de expressão facial. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você entendeu? A expressão facial fala por si só. Então, gerou aquela coisa tão constrangedora que eu vi a minha filha sendo empurrada, expulsa de uma roda de brincadeira. Nesse dia eu estava chegando na escola para me tentar entender, estava na hora do recreio. A hora que eu vi aquela cena, eu me escondi atrás do portão e fiquei bem escondidinho, subi no pneu do carro e fiquei assistindo o que estava acontecendo. Cara, fui para casa, imagino como que o pai não ficou. Chegando na minha casa, eu já tinha conversado com a esposa, estávamos no sofá conversando. Essa criança subiu assim, ó, chegou, jogou a bolsa no chão, bateu o portão
e começou a comunicar comigo e falar: por favor, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. A esposa chorando em desespero, eu já respirei fundo, só falei assim para ela: ajoelha, ora a Deus, Deus, ele é bom, ele ajuda o surdo, ele ajuda o ouvinte. Rapaz, sabe que a sua filha cai de joelho no chão, a Deus, por favor, conversa com meu pai para mim ir no hospital, porque ele conversar com o médico, cortar aqui, tirar, eu vou dormir, eu vou acordar o ouvinte, aí eu vou entender a professora, aí eu posso aprender, estudar, brincar com os meus amiguinhos e com o rosto no chão, a lágrima escorrendo. Se põe na pele desse pai, o que eu ia fazer? Deixar o sistema me vencer? Eu ia ser vencido pelo sistema? Não. Aí começou uma verdadeira saga. Você chega na escola, aí você vê um documento assim: orienta o aluno a ler em voz alta para ouvir os erros de português e corrigir melhor na escrita. Cara, minha filha é surda. Como que ela vai ler, ouvir para corrigir os erros? Quando eu fui pegar o boletim da criança, a nota dela era 77777. Tem milhões de visualizações essa reportagem da TV Bandeirante e a Band News. A aluna surda é orientada a ler em voz alta. Pode puxar aí e ver essa reportagem. Eu com todos os documentos em mãos. Aí eu vou começar a levar para os políticos, para os órgãos públicos. É total desrespeito com a pessoa. Quando eu falo pessoa com deficiência, porque é no geral. Aí eu comecei a ficar indignado com aquilo tudo. Larguei a minha profissão, passei a ser comerciante ambulante na cidade para mim ter tempo de ir atrás dos órgãos e trazer o sustento para minha casa, que eu viajava muito na minha profissão. Rapaz, aí começou a dor de você chegar dentro de um órgão, a coordenadora daquele órgão de educação olhar para você: eu não mandei ninguém ter filho surdo. Você tem noção do que é tudo isso? E quando eu fui atrás de tudo em prol da minha filha, aí fui descobrindo a realidade das nossas pessoas com deficiência, nossas pessoas surdas. É de doer o coração. Ou eu parava ali, ou eu ia até o fim. Uma coordenadora com 21 anos na frente da coordenação estadual de educação olhar para mim e falar assim: você nunca vai conseguir? Quem tinha esperança que eu ia conseguir alguma coisa? Regacei minhas mangas e comecei a correr os órgãos municipais. A ponto do prefeito municipal da minha cidade, falo aqui para todos ouvirem em alto e bom tom: o prefeito municipal Luiz Dalben, da minha cidade de Sumaré, quis trocar um cargo dentro da Secretaria de Educação comigo para calar minha boca diante da necessidade da minha filha. Você está entendendo? Quando ele viu que esse pai começou a estudar leis e direitos e começou a questionar, começou a incomodar o sistema, e o prefeito querer calar a boca do pai diante de um cargo, e o pai não correr mais atrás do direito à dignidade de sua filha, tenho provas para provar isso. Já virei o inimigo número 1 dentro da cidade de Sumaré. Só que aos poucos fui conquistando o que a minha filha precisava. O que os pais começaram a fazer? Vim procurar eu, para eu ajudá-los. Então isso foi virando assim, ó, bum, explodiu. Hoje eu me tornei um ativista das pessoas com deficiência, porque eu conheci o meu direito e o meu dever. Deixo aqui um conselho para os que nos assistem: conheça o seu direito e o seu dever. O seu direito não deixa ninguém cercear, e o seu dever é respeitar. Então, eu não gritava, eu não xingava, eu estudava a lei, chegava e pedia. Não dava, eu denunciava que ali havia uma irregularidade e ia para o órgão superior. Até que eu cheguei na Secretaria Estadual de Educação em São Paulo. Porque no município já, né? Tinha dado que não deu nada. Olha, né? Eu tenho que fazer esses resumos, porque se eu for trazer a minha história, passa de 25 horas contando para você, passo a passo, e eu tenho lá pacotes. Eu comecei com certidão de nascimento e RG da minha filha. Hoje eu tenho lá, se for mutuar os documentos, passa dessa altura, do chão aqui. Documentos que comprovam toda essa trajetória.
Vou fiscalizar o porquê que não aceitaram a minha filha ser matriculada numa escola do município. Por quê? Todas as crianças com deficiência ou surda saem do prezinho, vai para o primeiro ano. As crianças com deficiência, 95% vai para o Estado. Por quê? Tudo que você vai pedir no Estado, ela é mais longe, ela é em São Paulo. Aqui em Sumaré ninguém tá nem aí. Aí você vai na prefeitura e fala, não, não é com a gente. É com o Estado. É com o Estado. Você entendeu o que eles fazem com nós pais? Bom, comecei agora. É o Estado? Vou atrás do Estado. Cheguei lá no Estado, sozinho. E se você, provavelmente, você deve ter tentado os municípios vizinhos. Aí eles também falavam, não, aqui não é com a gente, tem que ser no município onde é que ela mora, né? Tentei Campinas, porque Campinas tem uma escola municipal que ampara os surdos. Aí eu ouvi, né? Como que eu vou deixar de dar comida pro meu filho para dar pro seu? Não tem como repartir esse tipo de comida, entendeu? Ok, é fato. Só que antes, quando ela era considerada, né, criança com deficiência auditiva, não surda, ela ia pro Instituto Dona Carminha, lá atrás do Guarani. Cara, ela saía às 6 horas da manhã para chegar às 8h20. Daqui de Sumaré, para chegar às 8h20 lá no Instituto Dona Carminha. Saía de lá às 4 da tarde, tinha dia que chegava às 7 horas da noite. Temos reportagem lá de 2012, 13, mostrando que as nossas crianças passavam mais tempo dentro de uma perua, enfrentando o caos do trânsito de Sumaré para Campinas, no horário de pico, de ida e vinda, do que ali. Chegava um momento que você olhava para a criança parecia um zumbi, vivia trancado dentro de uma van escolar, né? Então isso tornou inviável para uma criança atravessar o extremo da cidade, da outra cidade, para tentar uma educação. Bom, voltando lá no assunto, vamos no Estado. Cheguei no Estado, falei, nossa, lá na Praça da República, puta de um prédio lindo, falei, aqui eu vou ser bem atendido. Rapaz, o secretário de Educação não fala com você, não. Falei, como assim? Eu pago imposto, sou pai, tô com um problema, preciso falar com ele. Não, não vai falar. Eu só saio daqui, quero conseguir falar. Cara, e era época de campanha política, tava tendo comício do Haddad ali na praça. Sentei lá em frente, aí saiu uma coordenadora executiva lá. O que o senhor precisa? Contei para ela, não, ele não vai falar contigo. Nisso, eu fui numa gráfica, o negócio faz banner, fiz uma faixa bem grande. Socorro, moro na cidade de Sumaré, sou pai da Nicole, Nicole é surda, estamos passando por isso e ninguém nos atende. Fui lá e estiquei essa faixa. Aí veio aqueles montes de militantes querendo fazer arruaça comigo. Olha a situação que eu fiquei lá em São Paulo. Eles queriam fazer arruaça. Eu não queria arruaça. Eu queria atenção. Eu queria apresentar o problema para ver a solução. Passei 16 horas lá em pé segurando aquela faixa. Em frente, vixe, encheu de repórteres, tem várias reportagens. Fiquei 16 horas lá em pé. Até que, quando a mídia veio para cima, fui recebido. Passei 18 horas em reunião lá dentro. Ufa, graças a Deus, resolvemos tudo. A mídia nessas horas, ela é boa, né? Porque dá voz. Meu irmão, você que pensa. Consegui foi nada. Veio uma equipe para Sumaré, não queria nem deixar os advogados que tinham entrado com pedido liminar, né? Não existia leis, agora tem a lei 4909 de 2021, que dá o direito da escola de educação bilíngue para os surdos. Nós não tínhamos essa lei, né? Participei agora, há poucos dias, Essa lei foi criada quando? Dia 3 de agosto de 2021, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, agora. A lei 4909, a educação bilíngue para os surdos. E é o que eu buscava. Então não tinha. Então, como não tinha, você entende que eles eram amparados por não ter? Uhum. Cara, eu sofri, mas não desisti. Agora não tem mais nada que fazer. Aí juntou o Estado com o município. Quando a mídia via um vídeo, um clamor nas redes sociais, me procurava. Eu contava toda a história, a mídia vinha, olha que tortura. Gravava comigo. Você tem algum canal no YouTube ou não? Eu tenho a página no Facebook, Cidadão em Ação Sumaré.
Só que, em especial da minha filha, áudios de reuniões, de tudo, eu guardei. Eu não publicava para... Eu não sabia como que ia ser lá na frente, para não expor a integridade dela naquela ocasião. Senão poderia até dificultar, né? Tá entendendo? O promotor de justiça vai vendo. Cheguei ao ponto de que a mídia vinha em casa, gravava comigo. Quando gravava comigo, a reportagem não ia ao ar. Eu ficava indignado. Fui atrás de saber o porquê. Eu sempre fui esse cara fuçado. Eu vou te questionar até você me convencer o contrário ou você me atender porque eu te convenci o contrário. Eu sou esse tipo de cara. Olha, a secretária de Educação, Mirela Cia Medeiros, agora ex-secretária de Educação de Sumaré. É mentira, o pai mente, a filha não é surda. Ele inventa só para ficar se mostrando, chamando atenção. Olha, cara, o que esse pai sofreu? Bom, não resolveu nada no município e no estado, ok? O que eu fiz? A lei 5.626, artigo 22, 23 e 24. A garantia do direito da minha filha ter um tradutor de Libras dentro da sala de aula. O que eu fiz? Essa lei tinha ainda, né, do tradutor. Já tinha. O que eu fiz? Vou usar essa lei. Minha filha implorava. Sabe que é uma criança passar 60 horas? Eu lembro como se fosse hoje. Eu, minha mãe, minha esposa, minha cunhada, que era aniversário da sobrinha, nesses dias nós contou as 60 horas dessa criança acordada. Aí nesse dia do aniversário dela, já estava acordada todo esse tempo, ir para uma piscina, ficar o dia inteiro no aniversário, voltar e não conseguir dormir, e só chorava. Era um velório com uma criança viva dentro de casa? Aí eu dobrei assim, ó, foi o couro do braço, não foi só as mangas. Peguei essa lei, chegava na porta da escola, escrevia no papel. Eu, pai da menor tal, venho por meio desta solicitar à diretora que atenda a lei 5.626, artigo 22, 23 e 24, em prol da minha filha com o CID tal. Pegava na mão da minha filha, chegava na escola, tocava a campainha, entregava esse papel. O primeiro dia foi difícil, que ela não queria me dar uma resposta documental. E depois que ela ligou pro jurídico do estado, tudo, não, você tem que responder ao pai. Aí ela pega e me responde que não, sua filha está tendo, que o estado oferece o quê? Nada. É uma criança vegetando dentro de uma sala de aula. Isso já era o 3º ano de luta. Entra na mão da filha, entra no carro. Sua filha não vai entrar para a escola? Então, pegava na mão da filha, colocava dentro do carro, ia para a delegacia. Chegava na delegacia, apresentava aquele documento do doutor delegado, boletim de ocorrência. Pegava aquele documento da escola, o boletim de ocorrência ia no Ministério Público na vara da infância, protocolava para o doutor Denis Henrique, doutor promotor Denis Henrique. Eu, pai, venho por meio dessa solicitar a intervenção do Ministério Público porque fui na escola, não atende, fui na delegacia, anexava. 62 dias, 62 boletins de ocorrência, 62 ofícios do Ministério Público. E minha filha fora da escola. Nunca o Conselho Tutelar da cidade de Sumaré bateu palma na porta da minha casa e perguntou: por que sua criança está fora da escola? Estamos aqui por ela. Se alguém, eu desafio qualquer profissional, né, esses profissionais de carreira, né, dos complô político da cidade de Sumaré, dentro do Conselho Tutelar, tiver um papel com o nome da minha filha, vem aqui, apresente. Não tem um papel perguntando, me notificando. A criança ficou 9 meses fora de uma escola. Meu Deus do céu. Peguei todo esse papel e fui na corregedoria, porque o promotor não saía do lugar. E eu fui na OAB e estava com pedido liminar correndo. A hora que eu vou pedir para puxar, o promotor não tinha feito nada. O promotor não fez nada. Denis Henrique, promotor de justiça da vara da infância da cidade de Sumaré. Eu tenho esse documento em mãos. O doutor sabe, o Conselho Nacional do Ministério Público sabe, a Corregedoria de São Paulo sabe. O que eu fiz? E agora? O Estado nada, o município nada.
Aí foi eleito o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 23 de janeiro de 2018, o Ademir chega na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília. Como que eu cheguei lá? A Ponte Preta abriu as portas todo dia 26 de setembro, Dia Nacional dos Surdos. Abriu as portas para a gente, em prol da luta da Nicole. Entra lá no site, vocês da Ponte Preta, vocês vão ver 2 anos consecutivos, a Nicole e eu lá, sala de troféu, compartilhando a história dela. Eu acho que eu já vi o evento na Ponte Preta, que as crianças surdas entram com o jogador, cantando Nacional em Libras. Deus deu a oportunidade de nós criarmos esse evento lá. A Ponte Preta abraçou a causa. Olha que legal. Então, nesse mesmo tempo, nós usava o 26 de setembro para conscientizar, para denunciar. Enquanto nós estávamos fazendo isso por eles, o que eles estavam fazendo? Se divertindo. Sabe que 500 pessoas levantavam a plaquinha surdo sim, mudo não? Hashtag surdo sim, mudo não? As pessoas, mudinho é agressivo pro surdo. Depois, numa outra ocasião, eu vim explicar um pouquinho mais dessa parte técnica, né? Vamos classificar assim para vocês. Conscientizar as crianças, os adolescentes dando uma volta olímpica com a faixa, educação de surdos. Respeite, pedimos socorro. Porque, na verdade, na minha ignorância também, eu sempre vi uma pessoa surda com simplesmente uma pessoa surda. Mas agora você está me trazendo algo que nem nunca passou pela minha cabeça. Então, há uma grande necessidade da gente expor mesmo essa, né, a cultura deles. Situação. Você entendeu que lá na hora que você me apresentou, eu falei que a satisfação é minha a satisfação de estar aqui conversando com você e com vocês, conscientizando. O nosso trabalho hoje é conscientizar. Isso é legal, conscientizar. Entendeu? Então, aí nesse mesmo tempo, as crianças entravam com o jogador, cantavam o hino nacional em Libras, já saía todo cheio, né? As crianças surdas. Saía. Na hora do intervalo, as menores ficavam ali no gramado, chutando bola com o gorila, com a macaca, com a macaquinha, com o gorila, enquanto os adolescentes iam dar a volta olímpica e a torcida lá, puta, aquelas faixas lá na arquibancada, e as plaquinhas conscientizando. Isso rodou. Até professores da Argentina me reconheceu dentro da Unicamp. Professores, simpósios dentro da Unicamp, professores dos Estados Unidos, de Harvard. Então, assim, eu comecei a enxergar a coisa diferente. Você está entendendo toda a trajetória de um pai que tornou um ativista que hoje ajuda diretamente mais de 500 famílias? Cheguei em Brasília. Como? A Ponte Preta me fornecia todo ano a camiseta autografada. Fiz um sorteio lá, arrecadei uma verba, peguei o busão, baixei em Brasília. Falei, ufa, agora vai resolver tudo. Tá gravado o áudio, tá na minha página Cidadão em Ação Sumaré, acompanha lá. Cheguei na secretaria, agora eu vou fazer um resumo rápido, porque a história de Brasília é de doer a alma, cara. Eu chorava em desespero dentro da minha casa, que eu não sabia o que fazer. Resumindo, cheguei na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 11 horas da manhã, fiquei em reunião até a 1. Ela pediu para mim ir, Priscila Gaspar, surda, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela é surda, o esposo é surdo, só me engano, acho que 3 filhas surdas. Não respeitou a surdez da minha filha. Me mandou ir no Conselho Internacional da ONU e mandou fazer uma denúncia no Conselho Nacional do Ministério Público, que ali ia falar com a primeira-dama, com o ministro, na época, Ricardo Vélez, que aí ia se resolver. E eu retornasse para lá. Retornei, ficamos até 22 horas em reunião. Sai de lá amanhã cedo, vai. Karen Strobel, professora, doutora, surda, de Curitiba, com Flaviana Reis, surda, representante nacional do MEC, professora, doutora, sabe? Teve oportunidade lá. Traz e hoje se formaram. É o que eu buscava e busco para minha filha e para os nossos surdos. Vamos lá no MEC. Chegamos no MEC. Você sabe o que o secretário nacional do MEC olha para minha cara e fala para mim? Falsifica o endereço na cidade de Paulínia e põe sua filha estudar lá.
Secretário Nacional do MEC, Bernardo Goitacazes. Cara, eu entrei em pânico e desespero. Eu tenho aqui as fotos, áudio de reunião e tudo. Tá ao vivo lá na minha página. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Saí de dentro do MEC em desespero. Essas mulheres representantes sumiram. Já não atendia o WhatsApp, me bloquearam, sumiram. No dia seguinte fui no Ministério da Justiça. Fui muito bem recebido por um anjo de Deus. Vou preservar o nome dele, que não posso falar. É um ouvidor da Polícia Federal, naquela ocasião. Fui contando a história para ele, apresentando o documento. A hora que eu olhei para ele, que eu estava aqui todo afoito, né? A hora que eu olhei, ele estava chorando. Ele falou, me coloquei como fosse a minha filha. Vou lhe ajudar, vou te orientar. Me deu o maior suporte, me colocou dentro do Palácio do Planalto, fiz minhas denúncias, fui na Controladoria Geral da União, fiz tudo que eu tinha que fazer em Brasília. Voltei embora. Falei, agora vai resolver. Meu irmão, o SBT Brasil veio na minha casa, passou 4h20, gravou tudo, catou o áudio desse secretário nacional do MEC orientando um pai falsificar o endereço de uma cidade vizinha para resolver o problema da filha, que estava 9 meses fora da escola. A reportagem não foi ao ar. Quem que aparece na cidade de Sumaré? Abraçando esses políticos que não respeitam as pessoas com deficiências da minha cidade? Bernardo Goitacazes. A hora que ele descobriu que o SBT Brasil pegou o áudio dele e gravou, a reportagem não foi ao ar e ele apareceu na cidade de Sumaré, dizendo que o presidente da República mandou ser a primeira cidade do país escolhida para dar livre, enfim, desmentindo o pai, né, e usando a máquina ao seu favor. Até que, resumindo, eu não acreditei. Eu não fui convidado para essas reuniões que ocorreu na cidade, escondida, gravaram vários vídeos. Olha, acabou com o pai e não resolveram o problema da filha. O que aconteceu? A filha jogada, o pai chorando em desespero, e agora o que fazer? Colocaram um Instituto Nacional do Surdo do Rio de Janeiro para vir aqui e colocar um crime em cima do pai. Meu Deus. Ana Regina Campelo, professora doutora do Instituto Nacional INES do Rio de Janeiro, chegou na cidade de Sumaré para fazer um relatório sobre esse pai. Só que Deus foi maior. Primeiro ela quis ouvir o pai sem ninguém saber. O pai foi lá no restaurante que ela estava e provou tudo. A hora que eu olhei para ela, ela estava chorando. Né? Ficou das 6 da tarde às 11 da noite dentro de um restaurante na cidade de Sumaré e eu mostrando tudo para ela. Ela era a tradutora dela. Meu irmão, no outro dia ela convocou a cidade inteira de Sumaré que haveria uma reunião. Quando chegamos nessa reunião, todas as autoridades do município nessa reunião. Quando eu cheguei junto, esse rapaz não entra. Ela olha, falando em Libras, a tradutora traduzindo. Ele é meu convidado especial. Vocês que sentam ali, nós senta aqui. Prefeito vazou, secretário, todo mundo vazou. Vamos resumir? 15 dias depois, a Nicole estava dentro da sala de aula, com um profissional capacitado. 5 meses depois, a Nicole estava alfabetizada. Hoje a Nicole é fluente em Libras. Se você vê o caderno dessa criança, cai teu queixo. Você não fala que é aquela criança analfabeta. Então, assim, diante de toda essa trajetória, todo esse sofrimento, essa luta contra a máquina pública, em vez de eu gritar, xingar, discutir, Deus me deu o dom de eu entender o porquê pegar a lei e fazer uso da lei. E graças a Deus eu consegui. E outras pessoas foram beneficiadas também em Sumaré?